Olá, Thales e Alisson, tudo bem? Bom, essa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Macedônico e sobre a figura do Alexandre o Grande. Bom, a Macedônia, como a gente colocou aí no mapa ao lado, né, de laranja, ela vai ser uma região que vai estar situada aí ao norte da Grécia. E naquele momento, né, bem no comecinho ali da civilização macedônica, os macedônicos, eles se consideravam, né, como gregos. Porém, os gregos não consideravam os macedônicos como grego, né? Vai considerar aí esses macedônicos como povos bárbaros. Mas a gente vai ver ali esses povos macedônicos com um certo grau de parentesco, né, com esses gregos, né? Então, ele vai constituir uma civilização guerreira, né? A gente vai ver ali o aumento desse poder militar na civilização macedônica. A gente vai ver ali uma sociedade composta, né, por lavradores, uma sociedade que vai depender da agricultura, né, e do pastoreio para sua sobrevivência. E naquele momento, a Macedônia, ela estava ali no reinado de Filipe II. Então, Filipe II, né, ele vai ter ali alguns acordos de paz com outras cidades, vai se aliar com outras cidades gregas, né, como Tebas, como Atenas, e vai ter uma certa influência, né, nessas cidades, por conta do seu crescimento, né, da sua influência. E aí, como eu disse, né, nos slides anteriores, a gente vai ver, né, essa crescente em relação ao poder militar da Macedônia, né? E é isso que vai chamar a atenção de um político ateniense, que é o Demóstenes, né? Então, a partir desse momento que a gente vê aí esse crescimento, né, desse poder militar, esse político ele vai se sentir um pouco incomodado, né, e vai tentar abrir os olhos dos cidadãos de Atenas, né? Então, ele vai ali escrever inúmeros discursos contra esse Filipe II, né, da Macedônia, para os atenienses abrirem os olhos, né, para esse perigo macedônico, né, devido ali a sua crescente no poder militar e devido a eles acharem, né, realmente que seria ali um projeto de expansão. E aí ao lado a gente colocou, né, um desses discursos que o Demóstenes ele vai fazer para Filipe II. Bom, mas apesar, né, desses inúmeros discursos, apesar de abrir os olhos dos atenienses, muitos deles não vão nem dar moral, né, a essas denúncias, a esses discursos, até que na Batalha de Queroneia, né, vai efetivar de fato o que o Filipe II vinha planejando, né. Então, a cidade de Atenas, naquele momento, né, nessa Batalha de Queroneia, ela vai perder sua independência, né, e assim como o resto da Grécia, ela vai se submeter à Macedônia. A gente vai ver ali cerca de 2.000 homens mortos, né, e 4.000 capturados. Então, a gente vai ver aí todo esse projeto, né, expansionista de Filipe II se iniciando, né, aí. E aí, em 336 a.C., o Filipe II ele vai ser assassinado, né, por seus homens. E aí, Alexandre, né, que era o seu filho, vai assumir o trono, né, e aí dando sequência a esse projeto expansionista do pai. Então, ali a gente vai ver que ele vai levar esses domínios macedônicos para a Ásia, para o Egito, vai se fortalecer, né, nesse projeto expansionista, vai fortalecer cada vez mais esse poder militar da civilização macedônica. Bom, e aí a gente pode ver algumas características, né, desse Império Macedônio. Essa sua fase de expansão, como bem eu falei, vai começar nesse reinado do Filipe II, né, onde ele vai ali com a dominação, né, das cidades-estados gregas, vai ficar desde o começo, vendo todos os movimentos, né, vendo aí as cidades-estados sendo enfraquecidas pelas guerras, né, que travavam umas com as outras. Então, o Filipe II, ele desde o começo está bem atento quanto a essas questões. E só assim ele decide mesmo iniciar essa sua fase expansionista, dominando essas cidades-estados, né.
E aí a sua expansão máxima, né, do Império Macedônico vai se dar no reinado de Alexandre o Grande, né? Então é aí onde ele vai formar gigantesco império, vai dominar vários antigos impérios, né, e reinos antigos. E aí só depois da morte de Alexandre, o seu império vai ser dividido ali entre generais. Bom, o Alexandre o Grande, né, como eu falei, ele era filho desse Filipe II, né? Ele vai assumir o trono muito novo, apenas com 20 anos de idade. E aí ele vai conquistar ali vários territórios, né, alcançando a Pérsia, vai alcançar o Egito, né, tanto que quando a gente estudou um pouco sobre o Egito, a gente viu ali Alexandria, né, então ele que vai fundar Alexandria, né, e alguns territórios asiáticos que iam até fronteira com a Índia. Então a gente pode ver esse projeto aí expansionista sendo firmado, né, e sendo bem sucedido pelo Alexandre o Grande, né, até que o Alexandre ele vai morrer, né, na Babilônia. Até hoje a gente não sabe, né, as causas da morte do Alexandre, se é morte por doença ou envenenamento. Inclusive a gente até não sabe, né, aonde está esse corpo, né, de Alexandre, onde está a tumba do Alexandre, né. E aí a gente pode ver uma das características do Alexandre que ele propunha muita relação de respeito com os povos dominados, né? Então ali ele aceitava a cultura, ele aceitava os líderes locais, desde que essas pessoas aceitassem, né, a dominação helênica. E aí, uma das grandes influências ali de Alexandre é sobre a cultura helenística, né? Como eu falei para vocês, o povo macedônico, eles sempre vão se considerar gregos, né? E eles tinham uma grande admiração, né, à cultura grega. E aí, a partir do momento em que eles vão expandindo para outro território, eles vão ver ali, com essa admiração, né, eles vão vendo aí a necessidade e a vontade de espalhar essa cultura para outros lugares, né? E aí onde nasce a cultura helenística, né? A cultura helenística é justamente essa cultura grega, mais a cultura de outros locais, né? Então vai surgir aí essa cultura helenística. Então a partir do momento que ele ia expandindo ali, ele ia disseminando a cultura grega pelos territórios que ele ia conquistando, né? A gente pode ver até que na cidade de Alexandria, lá no Egito, ele vai construir uma gigantesca biblioteca, né, que é a Biblioteca de Alexandria, que ele tinha, né, como objetivo reunir todo o conhecimento do mundo, né, no mesmo lugar. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Império Macedônico, né, e a figura de Alexandre o Grande. Qualquer coisa a gente está à disposição.